Saudos, irmãos, com a paz do Senhor, amém? Vamos orar para a gente iniciar a nossa aula de hoje. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, neste momento, Senhor, nós queremos te apresentar as nossas vidas, convidar o Teu Espírito Santo para estar conosco, nos conduzindo, nos ensinando, nos dando sabedoria e discernimento da Sua palavra. Meu Pai, nos ensina, Senhor, a Tua palavra, que a gente possa compreender, que a gente possa viver, Deus, a Sua palavra, Deus, colocar em prática aquilo que nós estamos aprendendo. Guarda a nossa mente, Senhor, os nossos corações. Nos livra, Deus, de todo engano, meu Pai, deste mundo. Que em nome de Jesus a gente tenha maturidade espiritual. A gente permaneça firme, Senhor, nos Teus caminhos e na Tua presença. Que o Senhor repreenda todo o mal das nossas vidas e que o Seu nome seja glorificado, meu Pai. É isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? O título da lição de hoje é A Paternidade Divina. Nós vamos fazer a leitura que está em 1 João, capítulo 4, do versículo 13 ao versículo 16, que diz assim: Nisto conhecemos que estamos nele, e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito. E vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus e Deus nele. Amém? Então, nessa lição de hoje, a gente vai falar a respeito, do Deus Pai. Vamos falar a respeito da paternidade divina. Nesse trimestre, nós estamos estudando sobre a Trindade, e nós já vimos que, apesar de serem três, é o mesmo Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A mesma essência, os mesmos atributos, o mesmo poder, o mesmo tudo. Na lição de hoje, quando a gente vai falar do Pai, na próxima também que a gente vai falar sobre o Espírito Santo de Deus, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, essas coisas, a gente vai ver algumas coisas, como por exemplo, todos sempre existiram, Os três são eternos porque eles são o mesmo Deus. Mas a gente fala a respeito da questão do Filho ser gerado e do Espírito Santo de Deus ser enviado. E quando a gente usa esses termos, na verdade, a gente está mais se referindo com relação a este mundo, Como eu disse, os três sempre existiram, mas o Filho, ele foi gerado por Deus e ele foi enviado a este mundo com uma missão, de salvar, de nos reconciliar com o Senhor. E aí a Bíblia também afirma que o Filho, que Jesus enviou o Espírito Santo de Deus para que ele ficasse conosco. Então, assim, os três são Deus, os três sempre existiram, mas assim, com funções diferentes, com atribuições, cada um agindo em uma área e de uma maneira específica. Então, assim, essa questão da paternidade de Deus, ela é algo que está revelado na palavra de Deus, No Novo Testamento, inclusive, o próprio Jesus nos ensina a oração do Pai Nosso, Ele fala: sempre que vocês orarem, orem assim: Pai Nosso que estais no céu. Então ele ensina os seus discípulos a orarem chamando Deus de Pai. E não é só essa passagem, outras passagens, afirmam e falam, que Deus, ele é o Pai. E aí também fala, na palavra de Deus, que o Filho enviou, concedeu o Espírito Santo de Deus, para ter uma relação íntima conosco, e uma relação também segura e transformadora. Então, essa questão que nós vamos estudar hoje, a respeito da paternidade de Deus, é algo que todo cristão precisa entender. É uma coisa que todo cristão precisa internalizar, que não pode duvidar de maneira alguma em seu coração. Então todos precisam entender que são filhos de Deus. Porque quando a gente tem essa compreensão da paternidade divina, nós temos uma segurança espiritual. Nós temos uma segurança com relação
é a nossa identidade, e isso nos protege, inclusive, de ataques do maligno, né? Então, assim, nos faz viver confiantes diante do mundo, né? E experimentar verdadeiramente esse amor de Deus que lança fora todo medo. Mas, infelizmente, muitas pessoas ainda não compreenderam isso, né? Que é algo que é, assim, essencial, né? Para nossa vida aqui na Terra, a gente entender essa paternidade de Deus. E aí, o primeiro tópico da lição, ele diz assim: a revelação da paternidade do Pai, definição da paternidade do Pai. Então, a paternidade, ela é um atributo da primeira pessoa da Trindade, né? Deus Pai, que opera por meio do Filho e do Espírito Santo. Mas em Efésios 4:6, ele diz assim: um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Em outras lições a gente já leu versículos, né, vários versículos afirmando isso, que é um só Deus, né, nós somos monoteístas, a gente acredita em um único Deus, mas o fato da gente acreditar na Trindade não nos torna politeístas, porque nós acreditamos que apesar de serem três, é o mesmo Deus, e a palavra de Deus afirma isso, né? Não é uma coisa que a gente está inventando, que a gente está tirando da nossa cabeça, né? É comprovado através de versículos bíblicos. E o Pai, né, Deus Pai, ele é a fonte de tudo, ele é soberano, ele é o princípio e o fim, ele não é gerado, ele não é criado, mas ele é aquele que criou todas as coisas e que gerou o Filho. E esse Deus que nós chamamos de Pai, né, junto com o Filho, é de onde procede o Espírito Santo de Deus. Então, entender essa paternidade divina é uma fonte de consolo e de segurança. E nós podemos confiar no cuidado do Pai, pois ele é o originador de toda boa dádiva, né? De todas as coisas boas vieram de Deus. E aí o próximo subitem diz assim: a paternidade eterna do Pai. Então, a paternidade de Deus, ela não tem início no tempo. Deus é Pai desde a eternidade, desde sempre. Na oração, né, sacerdotal, Jesus disse, né, e agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. João 17, versículo 5. Então, olha o que Jesus diz aqui. Que antes que o mundo existisse, né, ele já tinha essa glória junto do Pai. Então, esse texto, ele nos ensina que o relacionamento entre o Pai e o Filho é anterior à criação do mundo, inclusive, né, revelando que a identidade de Deus como Pai, ela é eterna. Outra coisa, o Pai sempre foi Pai, o Filho sempre foi Filho, e o Espírito sempre foi Espírito. É o que a palavra de Deus nos afirma. Efésios capítulo 1, versículo 3 e 4, Hebreus capítulo 1, versículo 2 e 3 e Hebreus capítulo 9, versículo 14. O próximo subitem, ele diz assim: o Pai gerou o Filho. Então, a geração do Filho não implica criação, né? Ele sempre existiu como Pai, com a mesma essência. Lá em João 5,26 diz: porque o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. Então isso significa que o Deus Pai não recebe vida de ninguém, como nós já falamos, né? Ele sempre existiu, ele é a origem de todas as coisas, ele é autoexistente. E o Filho gerado pelo Pai também é autoexistente. O Filho, assim como o Pai, eles possuem vida em si mesmo e eles compartilham da mesma natureza divina, né? Eles têm a mesma essência. O próximo subitem diz assim: Pai nos concede o Espírito. Então, o Espírito Santo é a mesma coisa, tem a sua origem no Pai,
mas de modo distinto. Ele procede do Pai e foi enviado pelo Filho. O próprio Jesus, né, ele fala isso, que ele enviaria o Consolador, né, que ele enviaria aquele que nos ajudaria, que estaria conosco. E isso fala lá em João, capítulo 16, versículo 7. Então, saber que o Espírito Santo de Deus, ele procede do Pai e do Filho, é muito mais que um detalhe teológico. É uma fonte poderosa de segurança para a nossa vida cristã. O Espírito Santo, ele é o próprio Deus, enviado para estar conosco para sempre. E o Espírito Santo, ele nos aproxima do Pai, ele nos aproxima de Deus, né? E ele testemunha ao Espírito que somos filhos de Deus e nos guia em toda a verdade. E o Espírito Santo, ele é assim muito importante, né, para a nossa vida, porque primeiro, é ele que convence, né, do pecado, da justiça, do juízo. As pessoas que aceitaram a Cristo, elas foram convencidas pelo Espírito Santo de Deus. Não é pregação, não é missionário, não é pastor que convence. Quem convence é o Espírito Santo de Deus. Nós somos instrumentos do Senhor, né? Nós somos usados para falar, para pregar a mensagem, e é necessário que a gente fale, e é necessário que a gente leve a mensagem do Evangelho, mas a gente não precisa sentir assim a responsabilidade, ou às vezes até o peso de convencer as pessoas, porque nós não convencemos ninguém. Quem convence é o Espírito Santo. É por isso que sempre que a gente faz a obra de Deus, a gente faz com o auxílio, né, e usados pelo Espírito Santo, né, porque de nós não temos nada, né, então é por isso que é importante a gente orar, a gente ter uma vida de intimidade, comunhão com o Senhor, né, a gente fazer jejum, a gente consagrar a nossa vida a Deus, a gente realmente ter intimidade com o Senhor, porque nós precisamos do Espírito Santo de Deus. Sem o Espírito Santo de Deus, nós não fazemos absolutamente nada. E aí o próximo tópico diz assim: reconhecendo a paternidade do Pai, confessar a Cristo como Filho, e isso é algo que é essencial. Então a confissão de que Jesus é o Filho de Deus é um ato central na fé cristã. Em 1 João 4,15 diz assim: qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. Então é importante, é fundamental, é necessário que a gente confesse com a nossa boca que Jesus é o Filho de Deus. Então reconhecer a filiação divina de Cristo é mais do que uma afirmação privada, é uma declaração pública de fé e sinaliza que Deus habita no coração do crente, né, daquele que confessa. Essa capacidade não nasce na carne nem da persuasão humana, mas é da ação sobrenatural do Espírito Santo de Deus, né, como eu acabei de falar. Então, reconhecer Jesus como Filho de Deus é a única forma legítima de acesso ao Pai, né? A palavra de Deus diz assim: ninguém vai ao Pai a não ser por mim. E negar o Filho é, por consequência, negar o acesso ao Pai. Então, para que a gente tenha acesso a Deus, nós precisamos confessar, reconhecer que Jesus é o Filho de Deus. E é através de Jesus que nós nos tornamos também filhos de Deus por adoção. E aí o próximo subitem diz assim: a perfeição do amor do Pai. Então, o amor faz parte da natureza do Pai, faz parte da essência de Deus. 1 João 4,16 diz: e nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor. E quem está em amor está em Deus e Deus nele. Então, Deus não é que ele ama, ele é amor, ele é o amor. O amor de Deus, o amor de Deus Pai, ele é sacrificial, que foi comprovado através dele enviar o seu filho para morrer por nós. Ele, como pai, teve que enviar o filho dele para morrer por nós que antes éramos pecadores
e apenas criaturas de Deus, porque foi através de Jesus que nós nos tornamos filhos de Deus. Então esse amor de Deus nos adotou. Nós fomos aceitos por Ele com todos os direitos de filhos legítimos. Até se a gente olha para a nossa lei, né, do homem, assim, natural, humano aqui, especial, assim, do Brasil, né, que é o país que nós moramos, um filho adotivo, ele tem os mesmos direitos legais que um filho natural, né, um filho de sangue. Então, assim, nós, como filhos adotivos de Deus, nós temos os mesmos direitos. Nós somos co-herdeiros com Cristo, né? E esse amor, ele é inquebrável. Nenhum poder, nenhuma circunstância, nada poderá nos separar do amor de Deus, né? Esse amor de Deus por nós, ele é pessoal. Não é apenas geral, mas é individual, voltado para cada filho que crê. Então, assim, Deus, ele ama a humanidade, a raça humana, ama, mas ele ama cada ser humano individualmente. Então, o amor do Pai é a fonte da nossa nova vida. Nossa salvação brota da abundância do seu amor, né? Então, assim, assim, se todo mundo entendesse isso, né? A bênção de nós termos um Deus Pai, né? Um Deus que nos ama como filhos, né? Um Deus que nos ama mesmo a gente com os nossos defeitos, com as nossas falhas, né? Um amor tão grande, mas tão grande, que nos buscou, que nos salvou e que nos guarda até o fim. Então, assim, a gente não pode abrir mão disso, a gente não pode duvidar desse amor. Nós não podemos jamais, porque uma das estratégias de Satanás é fazer com que a gente duvide do amor de Deus por nós, para que a gente se afaste, né? Para que a gente questione, para que a gente acabe até desanimando e, como eu disse, né, duvidando do amor de Deus e se afastando dele. Então, assim, a gente não pode permitir que nada faça a gente duvidar do amor de Deus, porque sempre que você estiver duvidando ou questionando o amor de Deus por você, pode ter certeza absoluta que isso é uma estratégia do inimigo. Então, repreenda esse pensamento e esse sentimento em nome de Jesus. O próximo subitem diz assim: as bênçãos da filiação divina. As escrituras afirmam que o amor de Deus lança fora todo medo, especialmente o medo do juízo. 1 João 4,17. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança. Essa confiança estabelece a segurança da nossa condição como filhos de Deus, para que a gente não tenha medo de morrer, para que a gente não tenha medo do juízo final, para que a gente não tenha medo, sabe, do apocalipse, das coisas que vão acontecer, porque assim, por causa do amor de Deus, nós somos salvos. Né, por causa do amor de Deus, nós estamos seguros, né, nós sabemos que nós temos a vida eterna, que nós temos a salvação. Nós não somos mais escravos, ameaçados pelo castigo eterno, mas nós somos filhos de Deus, somos livres, somos amados, somos aceitos em Cristo. Então é essa a mentalidade que nós temos que ter. Isso não significa que o crente não possa perder a sua salvação, porque a palavra de Deus diz que pode, mas sim que o Espírito Santo habitando em nós testemunha a nossa filiação, extinguindo o medo da condenação. Então, o verdadeiro amor, aperfeiçoado em nós pelo Espírito Santo, remove o medo, pois no amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora todo o medo. E o medo é algo que nasceu com o pecado. Lembram de Adão e Eva no paraíso? Quando eles pecaram, eles se esconderam. E aí Deus fala assim: por que vocês se esconderam? E ele fala: olha, eu ouvi a sua voz, Deus, e tive medo. E até então eles nunca tinham tido medo, especialmente de Deus. Mas depois que eles pecaram, eles temeram, né? Eles ficaram com medo por causa do pecado. Mas Jesus veio, morreu pelos nossos pecados, nos reconciliou com o Senhor,
né? Ele foi a justiça por nós, né? Então nós somos pecadores justificados diante de Deus. O preço pelo nosso pecado já foi salvo, e é por isso que nós não precisamos ter medo do juízo, do castigo eterno, da morte, nada disso. Amém? E o próximo tópico diz assim: a experiência do amor do Pai. O amor é aperfeiçoado no crente. Então, esse aperfeiçoamento do amor em nós é obra do Espírito Santo. Guardar a palavra de Deus é o meio pelo qual o amor divino ele é amadurecido. Em 1 João capítulo 2:5 diz assim: mas qualquer que guardar a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Então essa obediência à prática da palavra de Deus é a evidência eterna de um amor interno e verdadeiro por Deus. Então assim, não basta a gente falar que ama a Deus. A evidência de que nós realmente amamos a Deus é quando a gente obedece e pratica a palavra de Deus e pratica os ensinamentos de Deus. Então não há amor genuíno a Deus sem compromisso concreto com a sua vontade revelada. A cada ato de obediência, mesmo nas pequenas coisas, o amor de Deus, ele é fortalecido em nós. E Deus, ele vê todas as coisas, tudo aquilo que nós fazemos, cada ato de obediência, e ele sabe, né, que muitas vezes nos custa, né, muitas vezes para nós é difícil, mas quando a gente obedece, o Senhor vê, né? E isso fortalece o nosso vínculo com Deus. Então nós devemos viver de maneira que a nossa prática aprofunde a realidade do amor em nosso coração. Então é importante a refletir Deus no mundo, onde nós estamos sendo aperfeiçoados no amor. As pessoas vão ver Deus através das nossas vidas, né? E quando nós obedecemos o que nos diz a palavra do Senhor, nós estamos refletindo Deus para o mundo. Amém? E o próximo subitem diz assim: o amor é a marca dos filhos de Deus. Nós não lemos que Deus é amor? E se nós, como filhos, refletimos Deus, como é que nós refletimos? Amando. Então o amor, ele revela quem são os verdadeiros filhos de Deus. O mundo conhece Deus por meio da manifestação do amor dos seus filhos. 1 João capítulo 4, versículo 12 diz assim: ninguém jamais viu a Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós e em nós é perfeito o seu amor. Então, por mais que Deus ele seja invisível, nós não podemos ver Deus, né? Mas o amor de Deus torna visível, né? As pessoas veem, né, Deus através dessas atitudes, né? Através dos gestos, dos atos de amor, né? Então, quem ama de fato revela que conhece a Deus. Então, esse amor, ele torna Deus real para aquelas pessoas que ainda não o conhecem. Amém? E o próximo subitem diz assim: fomos amados primeiro. Então a essência da vida cristã está fundamentada de que Deus nos amou. 1 João capítulo 4, 19 diz: nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Então isso deixa bem claro que a nossa salvação, a nossa fé, a nossa capacidade de amar são respostas à iniciativa incondicional de Deus em nos amar. Em vista disso, nós fomos amados antes de qualquer mérito, antes de qualquer movimento pessoal em direção a Deus, quando nós ainda éramos pecadores, né? O Senhor ele já nos amou, ele já nos amava, né? Nós fomos amados no pior estado possível, né? Que é em pecado, e recebidos como filhos de Deus. Essa verdade, ela sinaliza que somente pelo Espírito conseguimos amar a Deus, amar ao próximo e amar ao inimigo. Porque se não for o Espírito, né, se não for o Espírito Santo de Deus em nós, como é que a gente vai conseguir amar os nossos inimigos? Alguém que nos fez mal, alguém que nos prejudicou, né? Então só Deus explica isso, né? Só o Espírito Santo de Deus mesmo. Então antes da nossa redenção,
houve uma cruz sangrenta preparada por amor. Foi por amor que Deus enviou Jesus para o mundo. Foi por amor, né, que Jesus morreu pelos nossos pecados, né? Então, espera-se que a postura cristã seja uma resposta agradecida a esse amor imerecido, né? Não foi porque eles são muito bons, né? Eles são muito justos, eles são muito corretos, eles são muito maravilhosos e é por isso que eu vou entregar o meu filho e é por isso que eu vou fazer coisas para eles. Não, é porque o Senhor nos amou primeiro, né? Então, primeiro ele deu esse gesto de amor, né? E depois nós amamos o Senhor. E aí eu vou ler a conclusão que diz assim: a paternidade de Deus é revelada de forma plena na ação conjunta da Trindade. O Pai envia o Filho, concede o Espírito e estabelece conosco uma relação sólida e paterna. Confessamos a Cristo, amamos porque fomos amados primeiros e somos conduzidos pelo Espírito a viver em obediência e comunhão. A nossa intimidade como filhos de Deus é firmada em sua iniciativa soberana e amorosa, garantindo-nos plena confiança para o dia da eternidade e ajudando-nos a refletir o amor do Pai no mundo. Amém? Então, né, como eu disse, essa lição, né, de hoje que fala sobre a paternidade divina é algo que a gente precisa assim, realmente internalizar, que a gente precisa ter consciência, que a gente precisa aceitar. Da mesma maneira que a gente aceitou Jesus como Filho de Deus, a gente precisa aceitar Deus como nosso Pai, né? Porque isso é que vai nos dar segurança, isso é que vai nos dar um relacionamento de intimidade com Deus, porque Ele é o nosso Pai. E quando a gente entende isso, que nós primeiro fomos amados por Deus, e só por isso que nós o amamos, só por isso que nós, né, o aceitamos e fazemos, né, o que for, por causa do amor dele por nós. Então a gente precisa aceitar e entender e receber o amor de Deus Pai nas nossas vidas. Amém? E essa foi a lição de hoje. Até a próxima aula em nome de Jesus.